qualidade de sela e sempre valorizando o momento. A gente tem que ser coerente, sempre ter uma linha, um raciocínio. Primeiro cavalo mais marchado, mais estável, o segundo cavalo já mexe um pouquinho mais, o terceiro cavalo já perde um pouquinho em relação aos demais da cabeceira, no que diz respeito à distribuição do centro de apoio, mas dividindo aí os lotes no que diz respeito à qualidade da distribuição, da dissociação. Se a gente observar quarto e quinto, dois animais um pouco mais marcados, mas ainda assim entendo o animal da quarta colocação hoje mais reunido, ainda com sela, com montado um pouco melhor em relação ao quinto colocado, que já se espicha um pouco mais. Vocês podem notar o animal que já está pecando um pouquinho mais no adestramento, está afundando um pouco mais o conjunto de frente, abrindo um pouquinho mais a boca. O animal da quarta colocação ainda sustentando melhor o conjunto de frente, com sela de melhor qualidade, estabilidade corpórea melhor, movimento superior à minha opção. Pode parar o quinto, parabéns e obrigado. 3 e 4, crescente já se dá no movimento, na amplitude também na distribuição do centro de apoio. O animal terceiro colocado ainda mais corrigido, principalmente nos anteriores. Quando a gente monta o animal da terceira colocação, está mais alinhado, está mais direito, está com postura ainda um pouco melhor. Os senhores notam que o animal da quarta colocação já tende a colocar um focinho um pouquinho mais para fora, já está rasgando e abrindo um pouquinho mais bocado. E o animal que já trabalha um pouquinho mais invertido. O animal da frente já mais corrigido na borda inferior do seu pescoço. Grau de reunião, atitude e estilo mais nobre, montada também de melhor qualidade, e por isso a definição. Pode parar o quarto, parabéns e obrigado. 2 e 3, crescente já na distribuição do centro de apoio. Os dois mais marchados são o primeiro e o segundo, gente. O segundo cavalo já mexe um pouquinho mais em relação ao primeiro, mas ainda assim, quando a gente compara ele com o terceiro, se a gente afinar um pouquinho mais os olhos vistos por trás, o terceiro também já torce, oscila um pouco mais a garupa. O segundo é mais distribuído, é mais dissociado, movimento da perna ainda um pouco mais corrigido. O animal de trás já agacha um pouquinho mais, já sobe um pouquinho mais nos jarretes. O animal segundo colocado já mais corrigido, mais distribuído, mais dissociado, mais marchado em relação ao terceiro, e também hoje com sela de melhor qualidade. Agrado até mais da postura do terceiro, mas pela estabilidade, pela coordenação, pelo movimento e principalmente a proximidade na qualidade do gesto e na dissociação do primeiro, a minha definição. Pode parar o terceiro, parabéns e obrigado. Primeiro e segundo, os dois animais mais distribuídos do campeonato, os dois animais mais marchados. Sela não vê diferença significativa. Aí quando a gente avalia de baixo, todos os dois têm seus sinões, mas o animal da frente ainda é mais corrigido na distribuição do centro de apoio. Se a gente for observar o movimento linear da perna, o cavaleiro às vezes aperta demais o cavalo da frente, põe pressão, deixa ele aliviar e trabalhar um pouco mais natural. Com isso ele abre mais a passada, deixa o animal trabalhar naturalmente, companheiro. A gente não deve espremer cavalo de marcha, que aí ele começa a subir um pouquinho mais o movimento. Mas ainda assim, se a gente observar os dois, o da frente é mais distribuído, o movimento linear da perna também é de melhor qualidade. O segundo cavalo, se a gente traçar uma linha vertical imaginária da ponta da nádega até o solo, ele atrasa um pouquinho mais os seus jarretes, então a eficiência é maior do primeiro no movimento da perna. Mão também, todos os dois têm sinão, da frente às vezes sobe um pouquinho mais a mão, enquanto a partir do segundo cavalo já tem a mão um pouquinho mais limitada, poderia ter um pouquinho mais de graxa na articulação do joelho, fruto também da postura. Os senhores notam que o segundo, ele inverte a borda inferior do seu pescoço, ele sustenta invertendo o conjunto de frente. Com isso ele sobe um pouquinho mais o joelho, ele poderia ser um pouquinho mais semicircular. A postura dos dois, o da frente ainda é mais natural. Se a gente avaliar a estabilidade corpórea, o da frente também já está mais estável, visto por frente, visto por trás. O animal de trás já torce um pouco mais, já oscila um pouco mais o seu eixo, já oscila um pouquinho mais sua garupa. O primeiro então está mais natural, o primeiro é mais distribuído, o primeiro hoje com qualidade de sela melhor, com estabilidade corpórea melhor, com correção principalmente no antimão, a definição a favor do primeiro pelo gesto, pela qualidade da maciez, pela estabilidade, pela colocação do conjunto de frente, a naturalidade e também hoje pelo movimento mais corrigido e o aproveitamento também do engajamento da perna, a minha definição. Pode parar os dois, parabéns proprietários e apresentadores.